Há um versículo na Bíblia que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O texto sagrado nos revela em todo tempo que a Bíblia é a nossa única forma de conduzir nossa vida, nossa história abençoada. É a única forma de nós conduzirmos todos os nossos passos na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Que assim seja na sua vida. Uma das questões mais comuns, um dos questionamentos mais comuns é que muitas pessoas dizem: a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia é um livro muito antigo, como é que eu posso acreditar? Nós queremos estudar mais sobre a Bíblia nesta noite. E nós queremos ver que há um mover, há um poder profético no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, que eu e você precisamos diariamente dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui, é o alimento para o nosso espírito. É a forma pela qual nós edificamos nosso ser como um ser espiritual. E eu e você precisamos compreender mais sobre a Bíblia, nós precisamos estudar mais sobre a Bíblia, e neste programa eu quero falar com você sobre 2 pontos específicos. A Bíblia é o livro divino humano, e a Bíblia é a palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Chame alguém, chame seus familiares, ligue para alguém, nós vamos começar mais uma vez o programa Adoradores. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Desde o programa número 9, eu tenho estudado com você sobre a palavra. Nós vimos a palavra falada, a palavra escrita. Vimos que a palavra falada e a palavra escrita, ela nos traz a conduta e a edificação da nossa vida, como devemos conduzir nossa vida nesta terra e o que devemos edificar nesta terra. Vimos que nós somos o tabernáculo. Eu e você somos o tabernáculo de Deus. E a Bíblia falada, a Bíblia escrita nos orienta em todo o tempo que a minha ocupação nessa terra deve ser a edificação do tabernáculo, deve ser a edificação da minha vida como um ser espiritual em plena comunhão com Deus. As demais coisas terrenas, materiais, elas nos serão acrescentadas de forma abençoada. Vimos que como tabernáculo, eu e você, corpo, alma e espírito, não somos apenas este corpo que vemos, somos um ser espiritual que possui uma alma, que habita um corpo e precisamos alimentar o nosso espírito. Temos visto que normalmente nós alimentamos muito mais a nossa carne, o nosso corpo. Muitos alimentam desesperadamente a nossa alma. Muitos querem buscar do Senhor algo, mas só para a sua vida pessoal, material. Alguns estão buscando de Deus muito para a sua alma. Mas toda vez que eu e você trabalharmos, nos esforçarmos, concentrarmos nossa vida em buscar alimento espiritual, nossa alma cresce, é refrigerada, é transformada, é edificada, é restaurada. E o nosso corpo e todas as coisas da nossa dimensão física também são edificados por Deus. Daí a importância da palavra de Deus no nosso espírito. A palavra de Deus no nosso espírito é o alimento. E a palavra é Jesus. Jesus é o alimento da nossa vida. Nós vimos no programa anterior que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro da religião cristã. A Bíblia é o documento, os oráculos de Deus estão aqui, ela é a palavra de Deus. Se eu e você somos um ser espiritual, eu e você precisamos de alimento espiritual, muito mais até mesmo do que o alimento físico. E a Bíblia Sagrada é este alimento espiritual. No programa número 12, nós vimos que para a vinda do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos do novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, nós vimos isso no programa anterior, que é o número 12. Eu estou citando o número do programa porque você tem condição de solicitar, de pedir por telefone ou pelo e-mail o número do programa. Então, do programa 9 até o programa 12, que foi o programa anterior, você pode ver toda esta série de estudos e vale a pena você ter em casa. Peça pelo telefone, peça pelo e-mail esses programas. E no programa anterior, o programa número 12, nós vimos sobre o novo nascimento. Como é importante entender a necessidade de sermos transformados em uma nova criatura, nova forma de pensar, nova forma de crer, nova forma de viver, por causa da presença de Jesus na nossa vida. Então, com um novo espírito, um espírito que agora renasce para Deus,
eu posso ter na minha vida, no meu espírito, o Espírito Santo habitando. E quanto mais o Espírito Santo habita em mim, mais da palavra de Deus passa a existir dentro de mim. A palavra falada, a palavra escrita se transforma na palavra encarnada. É a palavra, o próprio Jesus vivendo dentro de mim e dentro de você. Isso significa que a sua vida, que a minha vida, vai começar a andar naquilo que é o propósito de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Nós não precisamos de religião. Nós não precisamos seguir a tradição dos nossos pais, a tradição da nossa nação. Nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus Cristo. O novo nascimento, um espírito recebendo o Espírito Santo de Deus de forma permanente e sermos guiados por Deus através do que está escrito na sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu e você precisamos amar este livro, amar o que está escrito ali e colocar em prática na nossa vida. É o Espírito Santo quem nos ajuda a colocar em prática tudo que está ali. Não é apenas seguir um conjunto de regras, de leis, de obrigações, não. É viver de uma forma deliciosa, prazerosa, alegre, simples, natural, aquilo que Deus tem como melhor orientação para as nossas vidas. Eu quero ver com você nesse programa 2 pontos muito importantes. Primeiro, a Bíblia é o livro divino humano. Nós vemos muitas pessoas questionando, mas a Bíblia foi escrita por homens, quem pode confiar? Como é que eu posso acreditar na Bíblia se foram homens que escreveram? Esse questionamento, ele vem porque as pessoas ainda estão ignorantes acerca de um princípio teológico imutável. A Bíblia é um livro divino humano. Para sermos mais claros ainda, a Bíblia é a manifestação de Jesus. A Bíblia é a revelação de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que a Bíblia, não como um livro, mas a Bíblia como algo de Deus, ela é a pessoa de Jesus Cristo. O livro pode ser com esse papel, pode ser um papel diferente, pode ser no papiro, como era antigamente, pode ser na internet, num sistema virtual, não importa. Mas o que ela traz é a pessoa de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se tornou um ser divino, espiritual e humano. A Bíblia nos diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se submeteu a isso por um propósito, por um plano perfeito de Deus Pai, a fim de entrar na nossa dimensão física, terrena, humana e trazer salvação. Se Jesus tem estas 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, então a Bíblia é um livro de natureza divina e de natureza humana. Isso nos faz entender que o Espírito Santo revelou as suas verdades aos homens. O Espírito Santo inspirou os homens a escreverem. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21, nós lemos assim: E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética, a profecia, como está escrito aqui, é a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo revelou, inspirou os homens que a escreveram. E os homens, em obediência, inspirados pelo Espírito Santo, registraram o que Deus falava. Eu preciso de fé. A Bíblia não é um livro que eu preciso de provas documentais e palpáveis. A Bíblia é um livro que eu preciso de fé. Eu simplesmente decido crer. E eu creio. E se você começa a crer, você começa a experimentar todas as mudanças
positivas, abençoadas, maravilhosas de Deus para a sua vida. Então eu e você precisamos crer que o Espírito Santo revelou o texto sagrado aos homens, os homens escreveram. E então, tudo aquilo que Deus desejou chegar até nós, chega hoje, porque nós paramos e lemos a Bíblia. E então começa o mesmo processo, só que agora da forma inversa. Eu leio o que está escrito e o Espírito Santo me revela o que ele fez aqueles autores escreverem. É necessário a ação do Espírito Santo. É necessário fé. Estamos tratando de algo espiritual, não de algo intelectual. Portanto, eu e você precisamos dar um passo de fé. Eu quero crer que a Bíblia é um livro divino e humano. Foi revelada pelo Espírito Santo aos homens. A construção desse livro sagrado envolveu o Espírito Santo de Deus e os homens que a escreveram. É um princípio natural do mundo espiritual. Todas as coisas espirituais, para chegarem nesta terra, precisam passar para a dimensão humana, carnal, temporal, física. Assim foi com a salvação. Deus quis trazer salvação ao ser humano, então ele entrou com a salvação na dimensão do homem através de um homem, Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso configura o que estamos colocando como uma doutrina teológica firme, inquestionável. A Bíblia, assim como Jesus, é um livro divino e humano. A palavra profética é a Bíblia Sagrada. Os homens receberam esta palavra profética por inspiração. O Espírito Santo revelou a mais de 40 autores, num espaço de mais de 1500 anos, tudo que está escrito aqui. E algo simples e tão maravilhoso, 40 homens, em lugares diferentes, em épocas diferentes, no decorrer de 1500 anos, escreveram algo que é perfeito, coerente, do início ao final. Só o Espírito Santo poderia ter feito isso, de inspirar, de transmitir sua verdade a tantos homens em um tempo tão longo, com perfeição, com coerência. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus.